O que é uma subjetividade? Uma experiência pessoal. Isso é subjetivo, né? Eu posso ter, acabamos de falar sobre, por exemplo, né? Herdamos a personalidade dos nossos pais ou criamos uma própria? Somos influenciados pelos nossos pais, esta é a minha subjetividade, mas eles não determinam. Isso é subjetivo, por mais que a gente esteja, né, na mesma página, vamos dizer, de opinião, a hora de falar, a hora de entender é diferente. A subjetividade é tudo aquilo que não pode ser objetivo. E o que ele está dizendo para nós aqui nesse comecinho, ele está dizendo assim, o que eu estou apresentando para vocês, né, eu, Lacan, estou apresentando para vocês, é a minha interpretação sobre Freud. E que vocês leiam os textos e tenham as suas interpretações, para que a gente possa aqui fazer o quê? Uma troca. Porque é disso mesmo que o Freud está falando, de interpretações e subjetividades. Como é que a partir de uma experiência coletiva nós podemos mais ou menos dizer, as pessoas funcionam mais ou menos assim, tá certo? Tem esse traço neurótico, aquele traço psicótico, como é que nós fazemos para ter uma técnica para ajudar essas pessoas? É uma interpretação. Lacan está dando a dele. Aparece aqui uma definição de eu que é extremamente polêmica, que vira e mexe é citada e assim gera uma dúvida sobre Lacan. Ele diz assim, né? O que corresponde ao eu é o que por vezes chamo a soma dos preconceitos que comporta todo saber. Olha o que é o eu para ele. O eu é a soma de todos os preconceitos. Preconceito é tudo aquilo que está previamente, exatamente. E ele diz assim, né? Porque ele diz assim, que comporta todo o saber e que cada um de nós carrega individualmente. Trata-se de algo que inclui o que sabemos ou cremos saber. Não precisamos saber exatamente. Podemos só acreditar que sabemos. Pois saber é sempre, por algum lado, crer saber. Porque esse segundo seminário, vamos lembrar o título do seminário, o eu na teoria freudiana. Ele está pegando o eu de Freud e está destruindo. Ele está dizendo assim, o eu é apenas alguma coisa que atrapalha. Então, ele está deslocando, ele está dando 2 exemplos de como é que seria uma análise focada no eu e como seria uma análise desfocada do eu. Se você vai focado no eu, aquela criança que aparece no sonho é o próprio sujeito, tá certo? Se você desloca para as relações que possíveis crianças podem ter. Pode ser que está vindo um filho dele, pode ser que ele está questionando a parentalidade dele, pode ser um monte de outras coisas. Tudo vai sair do eu e ir para, vamos dizer, para o mundo. O que ele sugere aqui, é bastante interessante para a gente olhar, onde é que está a grande diferença da psicanálise. É não tratar individualmente. Porque o inconsciente é mais ou menos isso. O inconsciente é uma coisa que está dentro, mas está fora. Veio de fora. Por exemplo, ele pode ser meu filho, ele pode ser um filho de outro, ele pode ser um filho legítimo, ilegítimo. Será que eu tenho, né? Ele pode ser o filho do analista, então ele faz aquele trocadilho, dizendo assim, mas eu não sou seu filho, né? Mas esse filho pode ser o filho do analista. Este filho que aparece no sonho, se eu encaro o eu como dono da jogada, só pode ser a própria pessoa que está ali. Se eu saio desse eu, se eu desfocalizo daí, pode ser qualquer coisa. Aí eu vou para a linguagem. Na hora em que eu vou para a linguagem me dá a liberdade de dizer qualquer coisa sobre essa criança. Não tratar a individualidade. Para mim, como analista lacaniano, quanto mais você duvidar daquilo que você tem certeza, melhor. O eu inconsciente, o sujeito do inconsciente, que é esse eu que aparece entre colchetes aí, ele não tem materialidade. Ele é, vamos dizer assim, pura ideia, puro pensamento. Ele vai dar impulsos para alguma coisa se materializar. E o que é que o Lacan está trazendo para nós aqui? Ele diz assim, esta materialidade é literalmente este eu, que é o eu
objeto, ele é material, ele permite que a gente possa ir lá e agir no mundo, porque o inconsciente não age no mundo. Não tem nada de errado se não for sintomático. Lá não tem nada nem certo e nem errado. Este eu, que é um objeto e que ele iguala a função imaginária, isso é importante também, ele diz assim, o simbólico está fora dessa jogada, porque o simbólico é correspondente lá ao inconsciente. Está fazendo uma separação interessante aqui. Ele diz assim, vocês só vão ter acesso ao inconsciente através do simbólico, através da fala. Não adianta trabalhar no imaginário, porque o imaginário está mais para o eu, está mais para esse objeto, que é este objeto que está no mundo. Furou, aonde que trocou a palavra, qual é o escorregão que houve na fala que trouxe, né? Porque uma imagem que deveria estar de um jeito no sonho aparece de outro. O que é que dá para nós a indicação de que alguma coisa desta materialidade do mundo no inconsciente é corrompido? Porque o que vai vir no dia a dia da pessoa é a materialidade, é como ela vive no mundo. Você tem que pegar nas falhas de linguagem, nos truques dos sonhos, em coisas que desviam dessa realidade para poder tratar o inconsciente. Ele está falando da consciência. Até então ele não tinha falado muito de consciência, mas ele diz assim, o Freud fala muito da consciência, fala do eu, o eu ideal, o ideal de eu, fala também do inconsciente, né? Fala da repressão, que é o recalque. Ele falou assim, ele fala de um monte de coisas. Nós vamos tentar, e aqui é a tentativa que ele está fazendo, porque ele está nesse seminário discutindo o eu na teoria do Freud, então ele fala, na teoria de Freud, o eu é uma junção de tudo isso. Tem consciente, tem inconsciente, tem consciente, tem né, os recalques, ele falou assim, tem muita coisa lá dentro. Então vamos tentar começar a tirar algumas coisas. A primeira coisa que ele está tentando tirar aqui é a consciência. E ele diz assim, a consciência, para mim, é o eu. Então, o que ele está falando? Nós somos muito criados através de conceitos. Porque esses conceitos, que são as ideias que nós temos do mundo, elas estão todas nesse eu, nessa consciência. Tá? Então ele fala assim, é por onde a psicologia vai. E vai bem por aí. Ele fala, não dá para deixar isto misturado com o que nós vamos trabalhar, que é o simbólico, que é o inconsciente. Nós vamos separar isso. Ele vai, inclusive, trazer um conceito aqui, que é um consciente material. Que é que ele vai dizer? Que o consciente é exatamente aquilo que materializa o mundo para nós. Dá consistência ao mundo. De novo, ele está aqui separando as coisas. Por que ele está separando? Porque ele diz assim, tem muita coisa nesse eu do Freud. Ele, inclusive, vamos dizer assim, tem uma habilidade de lidar com tudo isso. Ele fala assim, e eu não quero lidar com tudo isso, então eu vou começar a separar algumas coisas. Como nós vamos trabalhar muito com o inconsciente e a parte simbólica do inconsciente, que é a linguagem, nós vamos tentar ao máximo separar, deixar de lado. O que leva para nós, o quê? O que leva para nós é dizer assim, quando a pessoa traz alguma coisa muito do mundo real, muito material, muito do que da vivência que ela está tendo no mundo, tem pouco de inconsciente, porque tem mais do que de consciente. Não dá para ignorar? Não, mas nós vamos tentar fazer o quê? Tentar sair um pouco dessa área e ir para outra área, para a área do inconsciente. Não vamos dar muita bola para o dia a dia da pessoa, por exemplo. Vai aparecer o dia a dia da pessoa, ela vai contar para nós o que está acontecendo. É muito comum as pessoas, especialmente que começam a análise, minha semana, deixa eu te falar o que aconteceu na minha semana. O que ele está trazendo? Consciência. Porque nós não somos conscientes do nosso inconsciente. Consciente é aquilo que nos afeta e a gente não sabe dele. Consciência não, nós somos conscientes de que somos conscientes. Essa é uma cara que basta você tomar uma droga muito forte, alguma coisa que atrapalha a consciência, e você fala assim,
Eu estou ficando inconsciente. Ele está fazendo uma comparação com a própria consciência. Ele diz assim: a consciência é também um espelho. O eu é imaginário. Trouxe esse exemplo, né, se não tiver ninguém para ver as imagens deixam de existir, continuam existindo. Se houver uma câmera, que seria como se fosse uma consciência, né? Esta câmera poderia continuar registrando essas imagens, mas não ia ter ninguém para ver, a não ser que esses homens voltassem para ver. A realidade precisa ser percebida por alguém. No fim, ele dá uma arrematada dizendo assim: mas peraí, rapaz, né? Tem o eu aí em algum lugar. E ele fala: tem, mas não é esse eu da consciência. O que tem é o eu do inconsciente. Tinha lá uma informação, mesmo que você não estivesse trabalhando com ela naquele momento, de alguma forma ela estava lá. Se nós voltarmos, nós vamos poder de novo ver isto. Por quê? Porque existe o quê? Alguma coisa no mundo simbólico. Aí ele já está lançando o quê? A ideia dele de que a simbologia que nós usamos no inconsciente é que dá sentido ao que nós vemos na consciência. As mais complicadas máquinas são feitas apenas com falas. O que ele está querendo dizer aqui quando ele diz que as mais complicadas máquinas são feitas? Por exemplo, nós estamos usando um computador. Está afirmando que esse computador é feito de falas. É uma linguagem. Ele usa uma linguagem simbólica. Veja, se não há simbologia, o que ele está querendo dizer é: a consciência funciona, parece que ela funciona sozinha, mas não funciona sozinha. Eu preciso de algum suporte anterior. Ele está separando a consciência, mas ele está dizendo assim: a consciência parece um mecanismo sozinho, funciona bem. Mas ele diz assim: ela usa o que está no inconsciente, simbolicamente. Então ele diz assim: a simbologia que está no inconsciente é que dá significado, só que nós, muitas vezes, temos coisas lá no inconsciente que nos atrapalham. Vão dar interpretações erradas, por exemplo, do mundo. O mundo é o mundo. O inconsciente é um espelho desse mundo. Mas ele só consegue dar sentido porque tem o inconsciente. Tem alguma coisa que fala. O homem moderno quer explicar tudo, quer tudo pela consciência, tudo pela razão. Inclusive tem esse ateísmo científico que hoje diz assim: Deus não existe, Deus está morto, né? Que vem de Nietzsche, aquela coisa toda, dizendo assim: a consciência explica tudo. Eu não preciso de um ente supremo que tenha criado nada. Eu estou aqui, eu sou consciente de tudo, está tudo explicado. Eu desenvolvo a minha ciência e a minha ciência resolve tudo. Exatamente não é assim, por quê? Porque tem o inconsciente, que é o que dá sentido para tudo isso. Porque o homem fala. Tudo isso funcionaria muito bem se o homem não falasse. Mas na hora em que ele fala, ele muda o mundo. Ele cria Deus falando. Deus é uma obra falada. Se nunca ninguém tivesse te falado de Deus, você iria inventar Deus? Provavelmente não. Porque alguém já vem lá e diz assim: olha, tem um Deus aí, né? Isto é um fenômeno que ele chama de epifenômeno. Um epifenômeno é tudo que vem através da fala. É algo que eu posso criar a partir da minha fala. Então, esses epifenômenos é que criam o que nós temos. Né? E ele diz assim, quando ele fala de fala, ele não está falando só do que falamos. Ele é do que desenhamos, do que pintamos, do que construímos. Tudo são fenômenos de fala. Se há uma parte que não pode ser simbolizada, ele vai chamar isso de real. E para nós ela é muito importante porque se ela não pode ser simbolizada, pode ser que ela seja sintomática. E ele fala que o cientificismo, essa coisa, tudo é consciente, tudo é racional, também é um discurso. Porque se eu não consigo falar sobre, pode ser que isso vá para o meu corpo. Freud mesmo dizia, né? Nós sofremos daquilo que não podemos falar. Todos os fenômenos da realidade podem ser, de alguma forma, espelhados. E é o que nós fazemos com a nossa consciência. Nós fazemos um espelho do mundo. Então, eu represento o mundo através da minha consciência. Por isso ele vai dizer que esta consciência é materialista, porque ela está muito conectada, ligada ao mundo de verdade. E nós não sabemos exatamente onde é que está esse apoio, que nós chamamos de inconsciente. E é o que ele está dizendo aqui: se você ficar
Ele fala assim, né, o behaviorismo simplifica as coisas, diz assim, pouco me importa se está vindo da consciência, do inconsciente, dane-se. O que eu quero é olhar o comportamento. O consciente para o Lacan não é o mesmo inconsciente de Freud. Não é formado pelos recalques. É real, simbólico, imaginário, é outra coisa. Depois, mais para frente, ele vai falar inconsciente o tempo todo, mas até um certo ponto ele evita. Ele evita porque ele quer exatamente dizer assim, é um pouco diferente. Não é totalmente diferente, mas é um pouco diferente. No fim, acaba sendo muito diferente, né? Que a gente já sabe que mais para frente ele abandona completamente. O inconsciente é matemático, é topológico, banda de Moebius. A formação do eu, ele está falando, né? Para Freud é muito claro isso, e o Lacan também acompanha, ele diz assim, o eu começa com uma identificação minha comigo mesmo. Eu sei de mim, porque eu sei que eu tenho um corpo, né? Então ele fala do estádio do espelho, exatamente é o momento onde se forma o narcisismo. O narcisismo é a consciência de si mesmo. Então ele diz assim, isso é um privilégio até onde sabemos do humano. Talvez outros animais tenham também, mas a gente não tem certeza. Né? Parece que os gorilas têm, porque eles se olham no espelho e se reconhecem. Né? A maioria dos animais, você põe o espelho, ele briga com o espelho. É um outro gato, então não tem consciência de si mesmo. Não formou este eu auto-referenciado. Assim, né? Esse talvez seja um privilégio. Só que as coisas só começam com isso. Depois avançam para o mundo. Então aí é como é que eu e o mundo vamos nos relacionar. Então ele fala, este eu é compreendido como se ele também fosse um objeto que transaciona dialeticamente. Dialética é sempre essa coisa da conversa. O eu e o mundo tem essa coisa. Temos consciência disso, inclusive porque dizemos assim, eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu sou psicanalista, eu e meu gato estamos aqui. Então eu tenho consciência de mim, tenho consciência do outro, tenho consciência do mundo. Então ele fala assim, isso constitui o eu, sem dúvida nenhuma. Agora, não é esse campo que nós trabalhamos. Então o eu nos interessa como um referencial. Aí ele fala, isso nos basta. Ele fecha por isso que corrigiu, não basta, porque se não basta, teria mais coisas. Não, isto basta. Para compreender este eu, isto basta. Agora, para compreender o inconsciente, a história é outra. Alguma coisa que o inconsciente faz com a consciência. Ele está falando desta relação dialética. Do exemplo das máquinas, ele diríamos assim, que uma máquina estaria copiando a outra por semelhança, fascinação do inconsciente pelo eu. Porque ele diz assim, o mundo das imagens, ele vai dizer que sim, existe uma fascinação pelas imagens. Então seria este eu que, de certa forma, domina, né? Duas máquinas hipotéticas precisariam ter para simular o que acontece com o humano. Porque, diferentemente das máquinas, o humano tem um outro humano que é completo para desenvolvê-lo. As máquinas em si, ou pelo menos no estágio em que elas estão ali, elas não têm uma como falar para outra, né, e desenvolver esse sistema simbólico. Elas, no máximo, vão ter uma coisa imaginária, que seria uma célula fotoelétrica. No outro capítulo, ele vai falar até o nome do cara que estava fazendo essas máquinas, tá? E eu fui ver, encontrei um vídeo, inclusive, que aparece a tartaruguinha, que é uma máquina muito primitiva que vai atrás de uma luz. Primeiros estudos, ele fala dos sábios, né? Os sábios, para ele, aí era o pessoal que estava estudando cibernética. As primeiras máquinas autônomas, desenvolvendo computadores, fazendo trabalho direto na cibernética. Então ele fala, talvez essas máquinas possam chegar a um ponto onde uma vai treinar a outra. Nesse momento, isso é incipiente, não existe. Mas no campo humano, isso existe. Pensando que um bebê é uma máquina, que acabou de nascer ali, que tem funciona, né? Ela tem a capacidade de ser treinada por uma outra. A mãe vem para treinar esse bebê, para cuidar, para falar com ele. Então, para passar o quê? Para passar este conteúdo que ela não tem. Daí, nós temos uma constituição de alguma coisa nova, que ele chama de eu e de inconsciente.
ou de imaginário e simbólico. E aí ele usa as metáforas lá do cego, né, e do aleijado, e a metáfora do sapo, da serpente e do pássaro, dizendo assim, para que este processo aconteça, deve haver uma fascinação. A criança só vai aprender da mãe se ela se fascinar pela mãe. Se ela entender que ali naquela mãe tem alguma coisa que é importante para ela. Por exemplo, no autismo a gente sabe que essa é uma das coisas que falha. A criança não faz a conexão completa com a mãe, por exemplo, e ela não desenvolve a linguagem, por exemplo. Ou com ninguém. A partir da mãe acaba não desenvolvendo. Mas tem alguém que dá esse começo. E o que é que o Lacan está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, se tem alguém que vem e dá esse começo, como é que esse começo acontece? Porque depois que está pronto, é difícil você olhar e dizer assim, isso começou desse jeito, desse jeito, desse jeito. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu outra coisa. Ele tá sempre desmontando a máquina. Será que a gente consegue ensaiar alguma coisa, né, que é parecida com o que acontece lá no começo? Como se fosse uma máquina? Uma máquina sendo treinada por uma outra máquina? É uma hipótese que daqui a pouco ele vai trazer. Ele vai dizer assim, se nós conseguirmos fazer alguma coisa parecida com isso, nós estamos muito mais próximos de entender como é que esse sistema é construído. Lévi-Strauss trouxe para nós as estruturas. E ele diz assim, isso já é uma indicação de uma coisa que é possível que aconteça. Há um sistema que vai se estruturando, vai montando pedaços, montando, né, componentes que se interrelacionam através de regras. É bem complexo, tá, gente? Mas é disso que ele está falando aqui, porque é isso que ele vai apresentar daí para frente. Como é que esse sistema desta montagem de regras, né, que ele chama de sistema das trocas, como é que nós trocamos objetos, como é que nós trocamos mulheres, como é que nós trocamos, né, valores. Ele fala, é disso que o Lévi-Strauss está falando quando ele fala das estruturas elementares. Se há um sistema de trocas, há um sistema de estrutura com regras, que rege essas trocas. Ele fala, e isso está lá no inconsciente. Mas como é que isso tudo começa, né? E como é que este inconsciente dá suporte para esta consciência? O que é que está entrando, vamos dizer assim, nessa máquina que acabou de aparecer no mundo, que vai dar essa constituição? Ele fala, hoje as máquinas não podem fazer isso. Não tem uma máquina que vai lá e instrui a outra. Talvez no futuro isso exista. Máquinas que geram máquinas, né? No futuro, o filme mostra claramente que as máquinas tomam conta do mundo. Se nós somos máquinas, ou nós podemos pensar, né, num sistema de máquinas, como é que isso acontece com a gente? Onde é que isso começa? Como é que isso se desenvolve? Quais são as estruturas que dão base para isso? Se nós conseguirmos explorar, né, como isso acontece com a gente, nós vamos ter uma boa guia para poder pegar um adulto, por exemplo, que está sofrendo e dar uma desmontada no cara e ver se a gente consegue chegar lá nos componentes básicos. Que é onde alguma coisa pode estar mal ajustada, mal colocada. E ele diz assim, isso Freud trouxe para nós, não é novidade. Só que ele não explorou tanto quanto nós temos agora a possibilidade de explorar. Porque nós temos estudos da cibernética, nós temos, né, a linguística que se desenvolveu muito, a linguística estruturalista, né, que é essa linguística que ele está usando, do Lévi-Strauss. Então, como é que isso apoia para nós para que a gente vá em frente? E aí tem um termo aqui bastante interessante que dá muito pano para manga, que ele vai falar... Poderia pensar que reencontramos aqui essa forma essencial da mensagem humana, que faz com que se receba a sua própria mensagem do outro sob forma invertida. Tá? É uma frase que está no final da página, uma página ou duas antes do fim, deixa eu ver. Não, na página anterior ao final do texto. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, não acredite em nada disto, né? Isto é tudo puramente mítico. Depois ele volta atrás, e esta é uma das afirmações onde ele vai trabalhar muito, porque ele vai dizer, sim, de fato é mítico, mas existe. Quando eu estou me comunicando com uma outra pessoa,
O que eu estou transmitindo para essa pessoa volta para mim de uma maneira inversa. Por que volta para mim de uma maneira inversa? Porque para constituir uma frase que você possa entender, eu tive que fazer uma montagem invertida. É jogo tudo. Senão você não ia me entender. Eu penso no que eu vou falar, mas eu faço uma espécie de eu tenho o objetivo do que eu quero transmitir. Só que para transmitir esse objetivo, eu inverto o sentido. Eu sou obrigado a inverter o sentido porque você vai fazer uma desmontagem desse sentido. Quando eu monto uma frase e ela chega para você, você lê ela até o fim e depois interpreta de trás para frente. Não está no nosso controle do dia a dia. Sim. Quando eu monto a comunicação, num sentido que você possa desmontar e compreender. Portanto, você me devolve a sua compreensão invertida. Depois ele vai basear toda uma teoria do significante em cima disso. Que ele vai dizer assim, quando você está encadeando significantes, o que você está fazendo é trabalhando exatamente com o sujeito do inconsciente entre um significante e outro. Na hora que você está fazendo essa montagem, você está pensando de uma forma invertida em relação a quem vai ter que desmontar isso.